Essa bebida que você toma todos os dias já foi uma arma química da natureza, criada para matar insetos, e por acaso acabou viciando a humanidade inteira. Agora, descubra como o café realmente nasceu. Muito antes de cafeterias, marcas famosas ou máquinas modernas, o café era apenas uma planta selvagem desconhecida, crescendo em regiões isoladas do planeta. Evidências botânicas, genéticas e ecológicas apontam com clareza. A origem do café está nas terras altas da África Oriental, especialmente na Etiópia. Foi ali que a espécie Coffea arábica surgiu naturalmente, adaptada a florestas montanhosas, clima estável e sombra constante. Do ponto de vista científico, o café não foi criado para consumo humano. A cafeína, substância responsável pelo efeito estimulante, evoluiu como um mecanismo de defesa da planta. Estudos mostram que ela é tóxica para muitos insetos, protegendo as sementes contra predadores. Em outras palavras, o mesmo composto que mantém milhões de pessoas acordadas todos os dias surgiu como um veneno natural. Os frutos do cafeeiro, chamados de cerejas do café, escondem sementes ricas em cafeína e antioxidantes. Em seu ambiente natural, essa combinação aumentava as chances de sobrevivência da planta. Humanos, porém, reagiram de forma diferente. Em vez de rejeitar a substância, passaram a buscar seus efeitos. Relatos científicos e antropológicos indicam que povos locais da Etiópia já utilizavam o café há séculos, não como bebida, mas como alimento energético. As sementes eram mastigadas ou misturadas com gordura animal, formando uma pasta capaz de reduzir a fadiga e aumentar a resistência física. A famosa história das cabras agitadas faz parte do folclore, não da ciência. Mas ela simboliza uma verdade incontestável. O ser humano percebeu rapidamente que aquela planta tinha algo especial, algo capaz de alterar o estado de alerta, o comportamento e até a organização social. E isso foi apenas o começo, porque quando o café saiu da África, ele não apenas viajou, ele reprogramou o mundo. Depois de séculos sendo apenas uma planta silvestre e um alimento energético local, o café passou por sua primeira grande transformação. Virou bebida. Evidências históricas amplamente aceitas indicam que isso ocorreu fora da Etiópia, na Península Arábica, por volta do século XV. Foi ali que o ser humano descobriu que torrar e ferver as sementes do café liberava aromas, sabores e efeitos ainda mais intensos. Registros científicos e históricos mostram que monges sufis, no atual Iêmen, usavam o café para manter-se acordados durante longos períodos de oração. A cafeína, já conhecida por seus efeitos estimulantes, tornou-se uma aliada espiritual e intelectual. Pela primeira vez, o café deixou de ser apenas energia bruta e passou a ser uma ferramenta cognitiva. Nesse período, o método era simples. Os grãos eram torrados, moídos e misturados à água quente, criando uma bebida escura e amarga, muito diferente do café moderno. Ainda assim, seus efeitos eram claros. Estudos neurocientíficos explicam que a cafeína bloqueia os receptores de adenosina no cérebro, reduzindo a sensação de cansaço e aumentando o estado de alerta. Exatamente o que esses grupos buscavam. Rapidamente, o café se espalhou pelas cidades do mundo islâmico. Surgiram as primeiras casas de café, conhecidas como kahve-khané. Esses locais se tornaram centros de conversa, debate, música e troca de ideias. Não por acaso, passaram a ser chamados de escolas dos sábios. O impacto foi tão grande que o café chegou a ser proibido temporariamente em algumas regiões, por autoridades que temiam seu efeito estimulante sobre o pensamento crítico e a organização social. Mesmo assim, a bebida resistiu. A ciência social confirma, o café não apenas despertava indivíduos, ele conectava mentes. A partir dali, o café não pararia mais. Seu próximo destino mudaria para sempre a economia, a ciência e a história da humanidade.
A partir do século XVI, o café deixou de ser uma curiosidade regional e se transformou em um fenômeno global. Registros históricos confiáveis mostram que comerciantes árabes levaram o café da Península Arábica para regiões como Egito, Pérsia, Império Otomano e norte da África. Em pouco tempo, a bebida cruzou fronteiras culturais, religiosas e linguísticas. Quando o café chegou à Europa, inicialmente causou desconfiança. Alguns o chamavam de bebida do diabo, por sua origem islâmica e seus efeitos estimulantes. Mas estudos médicos da época e observações empíricas logo mostraram que o café não era tóxico para humanos. Pelo contrário, melhorava o estado de alerta e a produtividade mental. O ponto de virada aconteceu no século XVII, com a explosão das cafeterias europeias. Em cidades como Londres, Paris e Viena, esses espaços se tornaram centros de discussão intelectual. Cientistas, filósofos, comerciantes e políticos passaram a se reunir ali. Historiadores da ciência afirmam que muitas ideias do iluminismo foram debatidas sob o efeito do café, e não do álcool que antes dominava a vida social. Do ponto de vista fisiológico, isso faz sentido. Diferente de bebidas alcoólicas, o café aumenta a atenção, a memória e o raciocínio lógico. A cafeína estimula o sistema nervoso central, favorecendo ambientes de debate e análise. Não por acaso, algumas cafeterias ficaram conhecidas como universidades do centavo, porque qualquer pessoa podia entrar, pagar pouco e participar de discussões profundas. A demanda cresceu de forma explosiva. Para atender o mercado europeu, potências coloniais passaram a cultivar café em larga escala fora da Arábia. Isso marcou o início das plantações de café na Ásia e nas Américas, transformando o grão em uma das commodities mais importantes da história. Mas essa expansão teve um custo alto, humano, social e ambiental. À medida que o café se tornava uma das bebidas mais consumidas do planeta, seu cultivo deixou de ser artesanal e passou a ser industrial e massivo. A partir do século XVII, potências coloniais europeias levaram o café para regiões tropicais da América, África e Ásia, onde o clima favorecia o cultivo. Esse movimento transformou o café em uma das commodities agrícolas mais valiosas da história. Mas os registros históricos e estudos socioeconômicos mostram que essa expansão teve um custo elevado. Em muitas regiões, as plantações de café foram sustentadas por trabalho forçado e escravidão, especialmente nas Américas. O café ajudou a movimentar impérios, financiar cidades e acelerar o comércio global, ao mesmo tempo em que aprofundava desigualdades sociais. Do ponto de vista ambiental, o impacto também foi significativo. O cafeeiro é originalmente uma planta de sombra, adaptada a florestas densas. No entanto, a demanda crescente levou ao desmatamento em larga escala para o cultivo a pleno sol. Estudos ecológicos comprovam que esse modelo reduziu a biodiversidade, afetando solos, insetos e ciclos naturais. Com o avanço da ciência agrícola, surgiram tentativas de reduzir esses danos. Pesquisas em agronomia identificaram variedades mais resistentes, técnicas de sombreamento e práticas sustentáveis. Ainda assim, o café permaneceu preso a um dilema: produzir mais ou preservar mais. Mesmo com esses custos, o consumo global não diminuiu. Pelo contrário, o café se tornou parte da rotina diária de bilhões de pessoas, atravessando classes sociais, culturas e continentes. Hoje, ele é uma das substâncias psicoativas mais consumidas do mundo, superando muitas drogas legais e ilegais em alcance e frequência. Isso nos leva à pergunta final: depois de tudo isso, por que o café ainda exerce tanto poder sobre nós? O café não conquistou o mundo apenas pelo sabor. A ciência explica que seu verdadeiro impacto está no efeito direto sobre o cérebro humano. A cafeína age bloqueando a adenosina, o neurotransmissor responsável pela sensação de cansaço. Com isso,
O cérebro entra em um estado de alerta prolongado, com aumento de atenção, foco e tempo de reação. Estudos em neurociência e psicologia cognitiva mostram que o consumo moderado de café melhora o desempenho mental, favorece a concentração e reduz a fadiga. Isso ajudou a moldar rotinas de trabalho, hábitos sociais e até a forma como a sociedade organiza o tempo. O café se tornou o combustível silencioso da vida moderna. Historicamente, seu impacto vai além do indivíduo. O café influenciou o surgimento de centros intelectuais, acelerou trocas comerciais e esteve presente em momentos-chave da ciência, da política e da economia. Não é exagero dizer que muitas decisões que moldaram o mundo foram tomadas com uma xícara de café por perto. Hoje o café conecta milhões de produtores a bilhões de consumidores, formando uma das cadeias produtivas mais complexas do planeta. Ao mesmo tempo, a ciência continua estudando seus efeitos, benefícios e limites, buscando equilibrar consumo, saúde e sustentabilidade. Agora que você conhece a verdadeira origem do café, da floresta africana ao cérebro humano, deixe seu like, inscreva-se no canal e descubra, nos próximos vídeos, os segredos científicos escondidos nas coisas mais comuns do seu dia a dia.